Quero cumprimentar a todas as irmãs nesta noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, somente a última parte desse versículo. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Atitudes de Esther diante da crise. Todos nós sabemos que as crises vêm em nossas vidas. Nós não temos como fugir das crises. Quando a gente pensa que está tudo bem, de repente acontece alguma coisa em que permite a gente passar por momentos tão difíceis. Mas quais são as atitudes que nós devemos tomar diante dessas crises? É o que nós vamos aprender nesta noite, em rápidas palavras, com essa rainha Esther, que nós encontramos aqui no capítulo 4, em todo o livro de Esther. É bom que nós possamos mencionar que no livro de Esther, nesses 10 capítulos, nós não vamos encontrar a palavra Deus ou o nome de Deus em nenhum dos versículos, mas nós vamos ver a ação do nosso Deus em cada detalhe deste livro maravilhoso. Quais foram as atitudes de Esther diante da crise que estava vivendo a nação de Israel? Suzã era a capital onde Assuero, que era o rei esposo da rainha Esther, dali ele dominava o Império Persa, dominava sobre 127 províncias. E a crise acontece, foi instaurada por causa de um homem chamado Amã, que detestava a nação de Israel, detestava um certo judeu chamado Mardoqueu por questões políticas, por questões simplesmente políticas e religiosas. E a crise foi instaurada. A crise exatamente era o decreto que fora o rei Assuero, influenciado por esse mau Amã, que decretou a matança de todos os filhos de Israel. E agora, sentença de morte. Toda Israel seria dizimada simplesmente porque um homem não gostava da nação de Israel, não gostava de Mardoqueu, porque este não se prostrava diante dele ou diante de Amã. O que fazer? A rainha Esther toma conhecimento da situação através de Mardoqueu, que enviou alguém para explicar o que é que estava acontecendo. Ela toma pé da situação e ela toma atitudes. Essa palavra que Mardoqueu disse para ela no texto que nós lemos, na última parte do versículo de número 14, do capítulo 4, ele disse assim: quem sabe se é para tal tempo que você foi colocada neste reino. Deus sempre tem alguém em algum lugar. E eu louvo a Deus que em Ezequiel, a Bíblia diz que Deus não achou um homem para se colocar na brecha em favor do povo. Mas em Esther, o Senhor encontrou, no livro de Esther, o Senhor encontrou a rainha Esther, uma mulher, para se colocar na brecha em favor da nação de Israel. Ela então manda dizer a Mardoqueu: coloque o povo em jejum, coloque o povo em oração. Durante 3 dias eu vou estar jejuando juntamente com as minhas moças, e ao terceiro dia eu vou entrar na presença do rei, e se eu perecer, eu pereci. Primeira atitude de humildade. Ela sabia que era rainha, mas nem porque ela sabia que tinha essa posição de rainha, ela se exaltou e disse: eu sou rainha e eu vou lá conversar com ele. Não, ela sabia que ela precisava de um convite para entrar na presença do rei, e ela disse: vamos orar, vamos jejuar,
porque eu, em nome do meu Deus, eu vou entrar na presença do rei sem ser chamada. Humildade, reconhecer a sua postura, reconhecer a sua posição e o local em que Deus te colocou. É muito importante essa atitude dessa mulher chamada Esther. Outra atitude que ela demonstra era uma situação de coragem, uma demonstração de coragem. Ela disse: se eu perecer, eu pereci. Como é maravilhoso quando alguém é altruísta. O que é isso? Abnegado. É aquela pessoa que deixa o seu egoísmo de lado, a sua posição de lado e se coloca em favor das outras pessoas. Ela assume o compromisso de colocar a sua vida em risco para trazer a salvação para uma nação que estava totalmente já decretada a sua dizimação ou a sua morte. Esther, ela então assume essa posição e diz: eu irei na presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, o rei olha para ela. É interessante, parece que a gente pode perceber quando Esther vai entrando, orando em espírito, clamando ao Senhor, que essa deve ser a posição de um servo de Deus, viver em oração. Momentos de crise não é momento de desesperar, momento de crise não é momento da gente se perder, é momento de colocar a nossa mente em Cristo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está nele ou está em ti. Meus queridos, Esther entra na presença de Deus, irmãs, e quando na presença do rei, e quando ela chega, o rei estende para ela o cetro, e ela toca no cetro, e o rei pergunta: o que é que você quer, Esther? Pede até metade do reino. Essa mulher agora, ela percebe: o Senhor me deu vitória, o Senhor deu a vitória. E ela olha para o rei e diz assim: rei, venha na minha casa, eu tenho um banquete preparado para o Senhor e para o seu servo Amã. E lá vai o rei. Quando o rei chega, pergunta: Esther, o que é que você quer? Ela olha para o rei e diz: que o Senhor venha amanhã outra vez, juntamente com Amã, um outro banquete que eu vou preparar. Observa, Esther, ela está construindo a sua vitória no meio da luta. Oh, louvado seja Deus. Quando nós entendemos que nós não somos prepotentes, nós não podemos nada, nós não podemos simplesmente chegar e dizer assim: rei, o Senhor me disse então que eu posso pedir qualquer coisa, eu vou pedir. Então ela chegou, se ela chegasse aleatoriamente e dissesse: olha, estamos morrendo, alguém está querendo nos matar. Não, ela construiu passo por passo, step by step, ela foi construindo. Sabe o que acontece? No segundo dia, quando chega Amã e o rei, aí ela abre o coração e diz: rei, o Senhor me disse que eu poderia pedir até metade do reino, mas eu não quero a metade do reino, eu quero simplesmente a minha vida por prêmio. Eu imagino que o rei deve ter tomado um susto e dissesse: mas como assim você está pedindo a sua vida? Quem é que está pedindo a sua vida? Quem é que está tentando destruir a sua vida para você estar me pedindo a sua vida por prêmio? E bem como do seu povo? O que está acontecendo? Aí Esther abre o coração e diz: do seu lado, rei, existe um homem mau, que é meu inimigo, que é inimigo do meu povo e que quer a nossa destruição. Esse decreto que saiu foi porque ele quer matar-nos e acabar conosco. Sabe o que acontece? A forca, a armadilha armada por Amã para matar Mardoqueu, foi exatamente a armadilha que matou o inimigo dos filhos de Israel. Minha amada irmã em Cristo Jesus, meu Deus, o seu Deus, está vendo todas as coisas, todas as tramas do diabo e do inferno contra a igreja do Deus vivo. Fica na brecha, fica em oração, vai para o jejum, vai para a consagração, porque a vitória é daqueles que se colocam na presença de Deus. O Senhor move os céus e move a terra para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida e para abençoar aqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na hora de crise, ou na hora dessa crise que está instaurada no mundo inteiro, vamos ficar na presença do nosso Deus, porque Ele nos guarda. Que Deus abençoe a sua vida, que nesta noite maravilhosa o Senhor possa estar abençoando você e a sua casa, todos os seus, e o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, tenho ministrado a tua palavra aos corações das tuas filhas, que o Senhor possa abençoá-las de uma forma toda especial, usá-las como o Senhor sempre tem usado as mulheres em toda a trajetória da humanidade sobre a terra. Fica conosco, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre o seu esposo, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus.